E se eu te dissesse que dentro da sua própria cozinha, agora mesmo, você tem bebidas que consome todos os dias pensando que são apenas refrescantes ou saborosas, mas que na verdade estão protegendo seus rins de um jeito que muitos medicamentos modernos não conseguem fazer? E não é só uma bebida. São cinco. Cinco bebidas naturais que, consumidas da forma correta, podem frear o deterioro renal e restaurar funções que você achava que havia perdido para sempre. Se você está aqui, é porque a saúde dos seus rins importa para você e faz todo sentido. Esses dois órgãos do tamanho do seu punho trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, filtrando seu sangue, eliminando toxinas, regulando sua pressão arterial e mantendo o equilíbrio de todo o seu organismo. A maioria das pessoas acredita que quando os rins começam a falhar, não há mais volta, que é só uma questão de tempo até a diálise ou coisa pior. Mas o que as pesquisas médicas mais recentes estão revelando é completamente diferente disso. Nos próximos minutos, vou compartilhar com você 5 bebidas respaldadas por investigações científicas sérias que podem reduzir a inflamação renal, prevenir pedras nos rins, melhorar a filtração e proteger esses órgãos vitais. E tudo isso sem nenhum produto caro, sem receita complicada, sem ingrediente exótico. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como este, porque o que vem aí pode mudar completamente a forma como você cuida da sua saúde. Sou a doutora Mariana Coelho, nefrologista com anos dedicados ao estudo e tratamento da saúde renal. Minha missão é traduzir a ciência médica complexa em informações práticas que você pode aplicar ainda hoje. E antes de entrar nas 5 bebidas, preciso te contar algo que a maioria das pessoas não sabe e que explica por que você precisa agir agora, antes de sentir qualquer sintoma. O problema dos rins é que eles são campeões do silêncio. São os heróis anônimos do seu corpo. Imagine o sistema de purificação de água mais avançado do mundo funcionando ininterruptamente dia e noite, sem pausa, sem férias. Esse sistema é o seu rim. Ele filtra cerca de 180 litros de sangue por dia. Não litros de líquido externo, o seu próprio sangue passando e repassando por esses filtros microscópicos chamados glomérulos. Mas os rins não fazem só isso. Eles regulam sua pressão arterial produzindo hormônios específicos para esse fim. Eles ajudam a produzir glóbulos vermelhos, estimulando a medula óssea. Eles ativam a vitamina D para manter seus ossos fortes. E eles controlam o equilíbrio de sódio, potássio, cálcio e outros minerais essenciais para que seu coração bata no ritmo certo. Tudo isso sem que você perceba, sem que você sinta, sem que você agradeça. E aqui está o grande perigo. Seus rins podem estar perdendo até 70% da função antes de aparecer qualquer sintoma evidente. 70%. Isso não é um número pequeno. É mais da metade da capacidade renal indo embora silenciosamente, enquanto você vive sua vida normalmente, sem nenhum sinal de alerta. Quando finalmente aparecem os sintomas, a dor lombar persistente, o inchaço nas pernas e nos tornozelos, a urina escura ou com espuma, o cansaço que não passa com nenhuma quantidade de sono, a pressão arterial que não cede nem com medicação, o dano renal já pode ser considerável, em muitos casos irreversível. Deixa eu te contar a história de uma paciente que vou chamar de Dona Conceição. Ela tinha 68 anos, era aposentada, uma avó ativa e cheia de energia. Chegou ao meu consultório encaminhada pelo clínico geral depois de um exame de rotina mostrar alterações na creatinina. Ela não sentia nada, absolutamente nada. Dormia bem, comia bem, caminhava todo dia. Estava convicta de que havia algum erro no exame, mas não havia. Dona Conceição estava em estágio 3 de doença renal crônica e função renal em 52% e não tinha a menor ideia disso. Quando perguntei sobre seus hábitos, ela me contou que bebia bastante suco de caixinha industrializado, tomava refrigerante todos os dias, adorava embutidos e comia bastante sal. Tudo isso acumulado ao longo de décadas, fazendo um trabalho silencioso de destruição nos seus rins. A boa notícia é que quando você cuida dos seus rins antes que o dano seja irreversível,
Quando você age na fase em que a regeneração ainda é possível, os resultados podem ser extraordinários. Dona Conceição é a prova disso. Hoje, com ajuda médica e mudanças de hábito, ela está em estágio 2 e estável. Mas não vamos esperar chegar nessa situação. Essas 5 bebidas que vou te mostrar são o começo de uma proteção renal real baseada em ciência, acessível e deliciosa. E fique comigo até o final, porque o 5º item vai te surpreender de um jeito que você não espera. E antes de chegar lá, vou te revelar o erro mais comum que as pessoas cometem quando tentam proteger os rins, um erro tão simples, mas tão devastador, que quando você descobrir vai querer ligar para todo mundo que você ama. Vamos começar. Bebida número 1, o guardião ácido que alcaliniza por dentro. Limão com água. Simples assim. 2 ingredientes que você provavelmente tem agora mesmo na sua cozinha e que juntos formam uma das combinações mais poderosas para a saúde renal que a ciência já investigou. Quando as pessoas pensam em limão, pensam em vitamina C. E sim, a vitamina C é importante. É um antioxidante poderoso que protege as células do dano oxidativo. Mas o segredo real do limão para os seus rins não está na vitamina C. Está em um composto chamado citrato. O citrato é como um escudo químico dentro do seu organismo. Ele funciona assim: quando você consome o suco de limão diluído em água, o citrato entra na sua corrente sanguínea e, ao chegar aos rins, faz algo fascinante. Ele se liga ao cálcio presente na urina antes que esse cálcio possa se cristalizar. E são exatamente esses cristais de oxalato de cálcio que formam as pedras nos rins, os temidos cálculos renais. Se você já passou por um cólico renal, sabe exatamente do que estou falando. Aquela dor que começa na lombar, desce pelo flanco, irradia para o abdômen inferior e que muitas pessoas descrevem como pior do que o parto. Essa dor é causada por uma pedra tentando passar por um canal de menos de 4 milímetros de diâmetro. É um sofrimento desnecessário que o citrato pode ajudar a prevenir. Um estudo publicado no Journal of Urology acompanhou pacientes com histórico de cálculos renais que passaram a consumir suco de limão diluído em água 2 vezes ao dia. Após 4 anos, a taxa de formação de novas pedras havia caído de maneira significativa. O mecanismo é claro: mais citrato na urina, menos cristalização, menos pedras. Mas há algo ainda mais interessante aqui que costuma surpreender as pessoas. O limão é ácido, certo? Todos sabemos disso. Mas quando você o ingere e seu organismo o metaboliza, o efeito no pH do seu sangue e da sua urina é exatamente o oposto. O limão tem um efeito alcalinizante no organismo após o metabolismo. Isso é valioso para os rins porque um pH urinário levemente alcalino cria um ambiente desfavorável para a formação de vários tipos de pedra. Além disso, o limão tem uma ação diurética suave e natural, estimula a produção de urina de forma gentil, ajudando os rins a eliminar toxinas e resíduos com mais eficiência. Não é a diurese agressiva de alguns medicamentos. É um impulso natural, um apoio ao trabalho que seus rins já fazem. Como usar? Toda manhã em jejum antes do café da manhã. Esprema metade de um limão em um copo com 240 ml de água morna. Morna, não quente. O calor pode degradar parte dos compostos benéficos. Beba devagar. Você pode repetir essa dose 1 ou 2 vezes ao longo do dia. Uma observação importante: nunca beba o suco de limão puro e concentrado. O ácido cítrico em alta concentração pode danificar o esmalte dos dentes. Sempre diluído. Se quiser potencializar ainda mais o efeito, adicione uma colher de chá de vinagre de maçã orgânico à mistura. Essa combinação tem mostrado benefícios para o controle glicêmico, e glicemia controlada significa menos carga sobre os rins. Imagine começar cada dia sabendo que, com 2 minutos e 2 ingredientes simples, você está construindo uma defesa ativa contra uma das dores mais intensas que o corpo humano pode experimentar. É isso que o limão com água faz por você. Mas se o limão te surpreendeu, espere a próxima bebida. É uma que talvez a sua avó preparava nas reuniões de família, uma tradição que a ciência moderna acabou de confirmar como um dos protetores renais mais potentes da natureza. Bebida número 2,
A medicina da vovó que a ciência confirmou deixa eu te levar a uma memória afetiva. Aquelas tardes quentes em que a família se reunia e alguém, quase sempre a avó ou a mãe, preparava uma jarra grande de uma bebida de cor vermelha intensa, levemente ácida, gelada, deliciosa. No Brasil, você conhece como chá de hibisco ou água de hibisco. Essa bebida que atravessou gerações e continentes, da África ao Brasil, passando pelo Caribe e por toda a América Latina. O que sua avó não sabia, mas que seu corpo já sabia intuitivamente, é que essa bebida é um aliado extraordinário para a saúde dos seus rins. Deixa eu te explicar a ciência por trás disso. O hibisco é rico em antocianinas, que são os pigmentos naturais responsáveis pela cor vermelha vibrante da flor, e essas antocianinas são antioxidantes extremamente poderosos. Um estudo publicado no Journal of Hypertension acompanhou pacientes que bebiam 3 xícaras de chá de hibisco por dia durante 6 semanas. O resultado foi uma redução média de 7 pontos na pressão arterial sistólica, o número de cima da sua aferição de pressão. Por que isso importa para os rins? Porque a hipertensão arterial é um dos maiores inimigos do tecido renal. Quando a pressão está elevada, os pequenos vasos sanguíneos dentro dos rins sofrem um dano constante e progressivo. É como forçar água por uma mangueira apertada repetidamente, eventualmente algo cede. Esses vasos que cedem são os glomérulos, os filtros microscópicos dos rins. E quando os glomérulos se danificam, a função renal começa a declinar. O chá de hibisco age diretamente nesse ponto. Ao reduzir a pressão arterial de forma natural, ele alivia essa pressão mecânica constante sobre os vasos renais. Mas não para aí! As antocianinas do hibisco combatem o estresse oxidativo, esse processo de desgaste celular causado pelo excesso de radicais livres no organismo. O estresse oxidativo é um dos principais responsáveis pelo dano renal progressivo, especialmente em pessoas com diabetes e hipertensão. As antocianinas neutralizam esses radicais livres antes que eles possam atacar as células renais, funcionando como um exército de proteção invisível trabalhando dia e noite. Além disso, o chá de hibisco tem um efeito diurético suave e equilibrado. Ele ajuda os rins a eliminar líquidos e toxinas sem desequilibrar os eletrólitos, diferente dos diuréticos farmacológicos, que podem causar perda excessiva de potássio e outros minerais. Como preparar corretamente? Coloque 2 colheres de sopa de flores de hibisco secas em uma panela com 1 litro de água. Leve à fervura e deixe ferver por 5 minutos. Depois, desligue o fogo e deixe repousar por mais 10 minutos. Esse tempo de repouso é fundamental. É durante ele que os compostos benéficos se extraem completamente das flores. Coe, deixe esfriar e beba. E aqui está o ponto mais importante: não adicione açúcar. Eu sei que pode ser tentador, principalmente para quem está acostumado com bebidas adoçadas. Mas o açúcar adicionado anula boa parte dos benefícios para os rins. Se precisar adoçar, use stevia natural em quantidade mínima. Beba de 2 a 3 xícaras por dia, quente ou gelado, como preferir. Uma precaução necessária: se você já toma medicamentos para a pressão arterial, converse com seu médico antes de incluir o chá de hibisco em grande quantidade na sua rotina. Não porque seja perigoso, mas porque pode potencializar o efeito dos medicamentos e seu médico pode precisar ajustar as doses. Isso é algo positivo, mas precisa de acompanhamento. Se este conteúdo está sendo útil para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda a levar essas informações para mais pessoas que precisam. Cada vez que você prepara uma jarra de chá de hibisco, está fazendo muito mais do que uma bebida refrescante. Está se conectando a uma tradição curativa de séculos, validada pela ciência moderna, que protege seus rins de 3 formas simultaneamente, reduzindo a pressão arterial, combatendo o estresse oxidativo e auxiliando na eliminação de toxinas. Sua avó tinha razão. Ela só não sabia o nome científico do motivo. Bebida número 3. O hábito da manhã que você já tem e não sabia. Vou te dizer algo que provavelmente vai contra tudo que você já ouviu. O café. Aquela xícara que você toma toda manhã para acordar, para começar o dia, para se sentir humano novamente. Durante anos, o café foi demonizado quando o assunto é saúde renal.
A cafeína sobrecarrega os rins. O café desidrata. Se você tem problema nos rins, esqueça o café. Essas afirmações se espalharam de consultório em consultório, de família em família, e muitas pessoas abandonaram esse hábito achando que estavam se protegendo. Mas as pesquisas mais recentes estão desmontando esse mito de forma consistente. Um estudo publicado no American Journal of Kidney Disease analisou dados de milhares de pessoas ao longo de vários anos e encontrou algo surpreendente. O consumo moderado de café estava associado a um menor risco de progressão da doença renal crônica. Não só não causava dano, protegia ativamente. O mecanismo está nos antioxidantes. O café é uma das maiores fontes de antioxidantes na dieta ocidental, especialmente compostos como o ácido clorogênico e outros polifenóis. Esses compostos agem como escudos químicos contra a inflamação crônica, que é um dos principais motores do deterioro renal. É aquele fogo lento e silencioso que vai queimando progressivamente a capacidade de filtração dos rins. Os antioxidantes do café apagam esse fogo. Pesquisadores da Universidade de São Paulo demonstraram em estudos populacionais que pessoas que consomem café regularmente apresentam níveis de creatinina mais estáveis ao longo do tempo. A creatinina é o marcador que nós, nefrologistas, usamos para avaliar o funcionamento dos rins. Quando a creatinina sobe, significa que a capacidade de filtração está diminuindo. O café parece ajudar a manter essa estabilidade. Além disso, o café melhora a sensibilidade à insulina, ajuda a regular a glicemia e contribui para a manutenção de um metabolismo saudável. E todos esses fatores estão diretamente ligados à saúde renal, porque quando o metabolismo funciona bem, os rins têm menos carga de trabalho. Mas aqui está o ponto crucial: não é qualquer café e não é em qualquer quantidade. A quantidade correta é de 2 a 3 xícaras por dia, no máximo 480 a 720 ml de café no total. O excesso pode elevar a pressão arterial e sobrecarregar os rins. A moderação é a chave. A forma de consumir importa muito. Café preto ou com uma pequena quantidade de leite sem açúcar. Esse último ponto é absolutamente fundamental. Quando você adiciona açúcar ao café, está causando picos de glicose no sangue, e esses picos constantes são devastadores para os rins. Desfazem completamente os benefícios antioxidantes que você estava aproveitando. Se precisar adoçar, use stevia. A qualidade também faz diferença. Prefira café orgânico sempre que possível. Cafés não orgânicos podem conter resíduos de pesticidas que, ironicamente, seus rins vão precisar filtrar. O objetivo é ajudar os rins, não dar mais trabalho a eles. Uma precaução importante: se você já tem insuficiência renal avançada, com função renal abaixo de 30%, converse com seu médico antes de consumir café regularmente. Em estágios avançados da doença renal crônica, pode ser necessário monitorar o potássio, e o café contém potássio. Em quantidades moderadas, não é problema para rins saudáveis, mas em rins muito comprometidos, o monitoramento é necessário. E uma observação que precisa ser feita: energéticos com cafeína não contam. Muito pelo contrário. Essas bebidas estão carregadas de açúcar, sódio excessivo e aditivos químicos que sobrecarregam brutalmente os rins. Estamos falando de café puro, preparado da forma tradicional. Então, se você tomava sua xícara de café pela manhã com um fio de culpa, pode relaxar. Você estava sendo cuidadosa com seus rins sem saber. Continue com esse hábito, só ajuste a forma como consome. A próxima bebida é perfeita para o verão brasileiro, mas seu poder vai muito além do sabor refrescante. Tem um superpoder oculto que age diretamente na circulação renal, e quando você entender o mecanismo, vai querer tomar um copo agora mesmo. Bebida número 4. O suco de verão com superpoder oculto melancia. Aquela fruta que é 92% água, que associamos com a praia, com o calor, com as tardes de domingo em família. Parece simples. Parece só hidratação gostosa. Mas dentro dessa polpa vermelha e suculenta se esconde um composto chamado L-citrulina. E esse composto inicia uma cadeia de reações no seu organismo que é puro ouro para os seus rins. Deixa eu te explicar essa cadeia elegante. Quando você consome melancia, ingere L-citrulina.
Seu organismo converte a L-citrulina em outro aminoácido chamado L-arginina, e a L-arginina, por sua vez, é convertida em óxido nítrico. Aqui começa a mágica. O óxido nítrico é um vasodilatador natural. Ele relaxa e expande os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue circule com muito mais facilidade. E o que isso tem a ver com os rins? Tudo. Seus rins são órgãos altamente vascularizados. São repletos de pequenos vasos sanguíneos que precisam de circulação livre e abundante para funcionar bem. Quando o fluxo sanguíneo renal melhora, mais oxigênio chega às células renais, mais nutrientes as alcançam e a capacidade de filtração aumenta. É como abrir uma via expressa para que o sangue chegue aos rins sem obstáculos, sem restrições, fluindo como deveria. Circulação ruim significa rins trabalhando sob pressão, lutando para fazer seu trabalho com recursos limitados. Circulação boa significa rins operando na capacidade ótima. Um estudo publicado no Journal of Nutritional Biochemistry demonstrou que a suplementação com L-citrulina, o mesmo composto presente na melancia, melhorou significativamente a função endotelial dos vasos sanguíneos em adultos mais velhos. Melhor função endotelial significa vasos mais saudáveis, pressão mais equilibrada, rins mais bem nutridos. Além disso, a melancia é um diurético natural suave. Ajuda os rins a produzir mais urina para eliminar resíduos e toxinas acumulados, mas de forma gentil, equilibrada, sem a agressividade de alguns medicamentos diuréticos. E tem mais, a melancia é extremamente baixa em sódio, quase não tem. Isso é crucial porque o excesso de sódio força os rins a reter mais líquido, eleva a pressão arterial e o sobrecarrega. Com a melancia, você obtém hidratação profunda sem a carga de sódio que muitas outras bebidas trazem. Como consumir para maximizar os benefícios? Faça suco. Corte a melancia fresca em cubos e bata no liquidificador. Se o seu liquidificador permitir, inclua as sementes. Elas também contêm nutrientes benéficos. Não coe o suco, deixe com a fibra natural. A fibra modera a absorção dos açúcares da fruta e adiciona benefícios para o sistema digestivo. Beba de 1 a 2 copos por dia, 240 a 480 ml. O melhor momento é em jejum ou entre as refeições, não logo após comer, pois pode interferir na digestão. Um segredo adicional que adoro compartilhar: adicione um fio de suco de limão fresco ao seu suco de melancia. Lembra que o limão tem citrato, aquele composto que previne pedras nos rins? A combinação de melancia com limão cria uma bomba de proteção renal refrescante, deliciosa e extremamente eficaz. Uma precaução importante: se você tem insuficiência renal avançada e seu médico já orientou restrição de potássio, converse com ela antes de consumir grandes quantidades de melancia. A fruta contém potássio que, em rins muito comprometidos, pode se acumular no sangue. Para quem tem rins saudáveis ou doença renal em estágios iniciais, não há problema. Para quem tem diabetes, moderação é importante, 1 a 2 copos por dia está bem. Mais do que isso pode elevar a glicemia. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa cuidar dos rins. Às vezes, um gesto simples de compartilhar pode mudar completamente a saúde de uma pessoa. Agora chegamos à última bebida, e é a mais humilde de todas. Provavelmente cresce agora mesmo no seu quintal, na fresta do calçamento, em qualquer canteiro abandonado. A maioria das pessoas a arranca fora como se fosse uma praga. Mas o que você está prestes a descobrir vai mudar para sempre a forma como você olha para essa planta. Bebida número 5, a erva daninha que é ouro para os seus rins dente de leão. Tarascacum officinale, o nome científico. Aquela plantinha com flores amarelas vibrantes que você provavelmente já arrancou do jardim dezenas de vezes, pensando que era uma invasora inútil. Mas aqui está a ironia bonita da natureza. Essa erva que você desprezou pode ser uma das medicinas renais mais poderosas que existem. Deixa eu te explicar por quê. O dente de leão é um diurético natural, estimula os rins a produzir mais urina, o que significa mais eliminação de toxinas, mais limpeza do sistema, mais resíduos sendo expulsos do organismo. Até aqui, outros diuréticos fazem o mesmo.
Mas aqui está o que torna o dente de leão único, diferente de tudo. Os diuréticos farmacológicos, aquelas furosemidas e hidroclorotiazidas que os médicos prescrevem, têm um problema sério. Eles eliminam potássio junto com o líquido, e o potássio é absolutamente essencial para os rins, para o coração, para o sistema nervioso. Quando você perde potássio, o organismo entra em desequilíbrio. Por isso, muitos pacientes que tomam diuréticos precisam tomar suplementos de potássio separadamente para compensar. O dente de leão funciona de forma diferente. Ele é tão rico em potássio que, enquanto elimina o excesso de líquido, ao mesmo tempo repõe o potássio que seria perdido. É como ter um técnico especializado que limpa os filtros sem danificar nenhuma outra peça do equipamento. Aumenta a diurese, mas mantém o equilíbrio eletrolítico. Isso é elegância natural, um equilíbrio que a natureza levou milhões de anos de evolução para criar. Mas os benefícios do dente de leão não param aí. Há outro mecanismo poderoso que poucos conhecem. Seus rins e seu fígado são parceiros no processo de desintoxicação do organismo. O fígado processa as toxinas, transforma compostos perigosos em formas menos nocivas. Os rins as filtram e as expulsam do corpo através da urina. Quando o fígado funciona bem, os rins têm menos trabalho. Quando o fígado está sobrecarregado ou preguiçoso, os rins precisam compensar, trabalhando além da capacidade. O dente de leão tem um efeito hepatoprotetor bem documentado. Ele melhora a função do fígado, reduzindo a carga sobre os rins. Essa parceria fígado-rim funcionando em harmonia é fundamental para uma desintoxicação eficiente do organismo. Há ainda evidências preliminares de que o dente de leão pode ajudar a prevenir a formação de cálculos renais ao aumentar o volume urinário e manter o pH da urina equilibrado, reduzindo a concentração das substâncias formadoras de pedra. Alguns estudos pequenos sugerem até que poderia ajudar a dissolver cálculos já existentes, embora mais pesquisas sejam necessárias para confirmar isso com segurança. Como consumir? O dente de leão é incrivelmente versátil. Praticamente todas as partes da planta são utilizáveis. Para o chá das folhas, coloque 2 colheres de chá de folhas secas de dente de leão em uma xícara. Despeje água recém-servida 240 ml. Deixe repousar por 10 minutos, coe e beba. Você pode tomar de 1 a 2 xícaras por dia. Para o chá da raiz, que tende a ser mais potente, use 1 colher de chá de raiz seca picada. Coloque em uma panelinha com 240 ml de água fria e leve à fervura. Reduza o fogo e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos. Esse tempo maior de cozimento é necessário para extrair os compostos mais resistentes da raiz. Coe e beba. 1 xícara por dia é suficiente por ser mais concentrado. As folhas jovens e tenras também podem ser adicionadas cruas em saladas. Tem um sabor levemente amargo, parecido com rúcula. Esse amargor é sinal de compostos benéficos. As substâncias amargas estimulam a digestão e a função hepática. Se você quiser colher dente de leão silvestre, e é uma opção maravilhosa, gratuita e fresquíssima, escolha áreas longe de ruas movimentadas, longe de terrenos tratados com herbicidas, pesticidas ou fertilizantes químicos. Bordas de estradas acumulam metais pesados das emissões dos veículos. Prefira jardins orgânicos, campos naturais ou o seu próprio quintal, se você não usa químicos. Da próxima vez que você ver um dente de leão brotando numa fresta do calçamento, olhe diferente. Não veja uma praga, veja um símbolo de resiliência. Essa planta sobrevive em qualquer condição, em qualquer clima, em qualquer solo. É exatamente essa força de adaptação e sobrevivência que ela pode transferir para os seus rins. Uma precaução necessária. Se você já toma diuréticos prescritos pelo seu médico, converse com ela antes de adicionar dente de leão à sua rotina. A combinação pode potencializar o efeito diurético além do desejado. O mesmo vale para medicamentos para pressão arterial. O dente de leão pode reduzir a pressão, o que é bom, mas seu médico precisa saber para ajustar as doses adequadamente. Se você tem alergia a plantas da família das asteráceas, como margaridas, crisântemos ou ambrosia, pode ter reação ao dente de leão também. Mas agora, antes de encerrar, preciso te contar sobre o erro mais comum
e mais perigoso que as pessoas cometem quando tentam proteger os rins. Prometi que te revelaria isso, e é importante demais para deixar passar. O erro é a hidratação insuficiente com líquidos errados. Parece simples, parece óbvio, mas é devastador. A maioria das pessoas que se preocupa com os rins faz tudo certo, come bem, usa as ervas certas, cuida da pressão, mas ao mesmo tempo continua bebendo refrigerante todo dia, consome sucos industrializados cheios de açúcar e aditivos, toma energéticos e acha que o café e as bebidas naturais compensam o mal que as outras fazem. Não compensam. Os rins precisam de água, água de verdade. Entre 1,5 litro e 2 litros por dia para a maioria dos adultos, dependendo do peso, da atividade física e do clima. E a maioria das pessoas, especialmente adultos mais velhos, está cronicamente desidratada, porque o mecanismo da sede enfraquece com a idade. Você pode estar com os rins precisando urgentemente de água e não sentir sede. Além disso, o fósforo presente nas bebidas carbonatadas, aquela substância que dá o gazinho e o sabor característico ao refrigerante, é diretamente tóxico para o tecido renal em excesso. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo demonstraram que adultos que consomem refrigerante diariamente têm risco significativamente maior de doença renal crônica em comparação com quem evita essas bebidas. Então, junto com as 5 bebidas que aprendeu hoje, faça este compromisso com seus rins. Troque o refrigerante pela água. Troque o suco de caixinha pelo chá de hibisco. Troque a bebida energética pelo café com moderação. Cada substituição é um passo na direção certa. Vamos fazer um resumo do que você aprendeu hoje. A primeira bebida é a água com limão. O citrato previne pedras nos rins, alcaliniza o organismo e tem ação diurética suave. Beba em jejum, diluído, todo dia. A segunda é o chá de hibisco. Reduz a pressão arterial, combate o estresse oxidativo com antocianinas poderosas e auxilia na eliminação de toxinas. Sem açúcar, 2 a 3 xícaras por dia. A terceira é o café, rico em antioxidantes que combatem a inflamação crônica e ajudam a estabilizar a função renal. Moderado, sem açúcar, de preferência orgânico. A quarta é o suco de melancia. A L-citrulina melhora o fluxo sanguíneo renal via óxido nítrico, além de hidratar profundamente. 1 a 2 copos por dia com um fio de limão. E a quinta é o chá de dente de leão, diurético natural que repõe o potássio enquanto elimina o excesso de líquido e protege também o fígado. 1 a 2 xícaras por dia. 5 bebidas. 5 aliadas que a natureza criou e que a ciência confirmou. Não são promessas vazias nem receitas milagrosas. São ferramentas reais com mecanismos bioquímicos comprovados, respaldadas por estudos publicados em revistas médicas internacionais reconhecidas. Seus rins trabalham para você sem descanso desde o momento em que você nasceu. Nunca pediram licença, nunca reclamaram, nunca pediram obrigado. A menor coisa que você pode fazer por eles é dar as ferramentas certas para que continuem trabalhando bem por muitos anos ainda. Você não precisa de ingredientes caros. Não precisa de protocolos impossíveis de seguir. Não precisa de produtos que você só acha em farmácias especializadas. O limão está na sua fruteira. O hibisco está no mercado do bairro. O café está na sua cafeteira. A melancia está na ceira. E o dente de leão pode estar no seu próprio quintal. As respostas mais poderosas costumam estar escondidas nas coisas mais simples, nas mais próximas, nas mais acessíveis. É assim com a saúde renal. Agora quero saber de você. Qual dessas 5 bebidas você já consome? E qual vai começar a incluir na sua rotina? Escreve nos comentários: limão, hibisco, café, melancia ou dente de leão. E se você já notou alguma diferença na sua saúde usando alguma dessas bebidas, conta pra mim. Esta comunidade cresce e se fortalece quando compartilhamos nossas histórias reais, nossas dúvidas, nossas conquistas. Se este vídeo pode ajudar alguém da sua família ou um amigo que está enfrentando problemas renais, ou que simplesmente quer prevenir, compartilhe agora. A prevenção sempre será mais poderosa do que o tratamento. E às vezes o que uma pessoa precisa é exatamente de uma informação como essa para tomar as rédeas da própria saúde.
Deixa o like para que mais pessoas possam encontrar este conteúdo. O algoritmo do YouTube precisa saber que este vídeo está ajudando pessoas reais, e cada like que você deixa é um voto para que essas informações cheguem a mais gente. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber cada novo vídeo sobre saúde renal e longevidade, porque tem muita coisa importante chegando por aí. Na próxima semana, vou falar sobre os alimentos que estão destruindo seus rins sem que você perceba. Hábitos alimentares comuns que muita gente tem na certeza de que são saudáveis, mas que na verdade estão sobrecarregando os rins silenciosamente. A informação vai te surpreender. Sou a doutora Mariana Coelho e estou aqui para te ajudar a cuidar dos seus rins com ciência de verdade, linguagem acessível e informações que você pode aplicar hoje mesmo. Cuide-se. Cuide dos seus rins. Eles cuidam de você todos os dias, você pode retribuir esse favor. Até o próximo vídeo!